Fala galera, eu sou o Samuel David, mais popularmente conhecido como Muca, e hoje eu vou estar fazendo então uma reapresentação da minha palestra do Embarcadero Conference. Quem já viu alguma das minhas palestras sabe que eu gosto de fugir um pouquinho do convencional. Então, para esse ano não podia ser diferente. Eu busquei inspiração aí no seriado da HBO, o Game of Thrones. Então eu criei o Game of Delphos. Delfos, para quem não se recorda, é um templo grego onde ficava o oráculo. E justamente pelo Delphi ser uma ferramenta, né, quando ele foi criado, uma ferramenta de integração com o Oracle, banco de dados, então o nome Delphi foi inspirado no templo de Delphi, onde ficava então o oráculo. Bom, para o jogo eu elaborei uma série de perguntas e respostas que são muito semelhantes à prova de certificação. No caso do Conference, eu criei uma seguinte dinâmica. Nós dividimos aí, criamos vários times e eles disputaram quem seriam os grandes campeões do Reino de Delphi. Então, o time que acertou mais perguntas, né, foi o grande campeão. E os vencedores levaram para casa nada menos que um voucher para a realização da prova de certificação Developer inteiramente de graça. Aqui nós não vamos realizar essa disputa. Nós vamos fazer da seguinte forma: eu vou fazer as perguntas e vou dar aí 30 segundinhos para vocês responderem. Vai ter as perguntinhas aí de certificação, perguntas muito parecidas, e vocês vão tentando descobrir aí qual é a resposta correta. Se vocês curtirem e acharem legal, ano que vem eu vou estar voltando para o Delphi Conference, vou estar realizando novamente, atualizar a versão do jogo, e quem sabe aí vocês podem montar os seus times, vão poder estar levando para casa um voucher para realizar a certificação Developer inteiramente de graça. Primeiro eu vou me apresentar aí formalmente. Eu sou o Samuel David, conhecido como Muca. Eu sou MVP embarcadeiro, sou especialista Delphi na Softplan, sou instrutor oficial Delphi, já sou instrutor aí desde 2006. Sou coordenador dos grupos de usuários tanto do Delphi do Rio Grande do Sul quanto do de Santa Catarina. Agora, como eu estou residindo em Santa Catarina, tô dando aí mais foco pro grupo daqui. Tenho certificação Delphi desde a versão 7, inclusive a última, a XZ Master. Fui colaborador da prova de certificação Delphi, também da elaboração aí da prova Master. Sou palestrante do Embarcadero Conference, Delphi Conference, desde 2009, então todos os anos aí eu estou batendo a minha carteirinha. Também fui idealizador de um evento que a gente teve aqui em Santa Catarina. A gente tem uma página aí no Face, que é o Delphi Squad. Também estamos montando aí uma página, e a dessa aí, do Delphi Squad é ser um grupo assim como o Delphi, os DUGs, né, o DUG RS, o DUG SC, uma proposta mais militarizada. Então, tanto que a gente tem aí o nosso logo aí da tropa de elite. Então, aguarde aí algumas semanas aí, mais um mesinho, a gente já deve estar com conteúdo elaborado à disposição de todo mundo. Certo? Então, sem mais delongas, não vou falar da prova de certificação em si, como é que funciona toda essa história, certo? Então vamos começar diretamente com as perguntas. Vamos embora. Então aqui eu vou botar um gaugezinho, que vai dizer o tempo, para te responder então as perguntas. Primeira pergunta, elas não vão estar em ordem, certo? Assim como no Embarcadero Conf. Então eu vou seguir a mesma dinâmica, elas vão vir aleatórias e nós vamos respondendo aí. Vou dar esse tempo para vocês tentar acertar a resposta. Então, primeira pergunta: qual das seguintes alternativas cita as diferenças entre classes e record? Valendo! Então, classes podem ter fields e records não, classes podem ter properties e record não, classes podem ter métodos destrutores e record não, classes podem ter métodos construtores e record não. Então, resposta correta
Classes podem ter métodos destrutores e recordes não. Alternativa C. Segunda pergunta. Qual dos seguintes tipos é equivalente a um tipo real? Valendo. Single, double, extended, currency. Bom, um tipo que equivale a um tipo real é o double. Alternativa B. Próxima pergunta. Qual das seguintes opções não é uma declaração de constante válida? Então, para uma constante ser declarada e receber um valor, ela precisa estar assinalada aí com caractere igual. No caso, pode ser até uma forma, né, como OR-Z, OR-A aqui, mais um. E no caso aqui, a alternativa D, alternativa falsa, porque eu tenho 2 pontos recebendo uma string. Então, essa alternativa está incorreta. Como é declarada um procedure type? Valendo! Então, alternativa B, function, ou se fosse, poderia ser uma procedure, não vai nome, apenas a assinatura, certo? Ponto e vírgula. Próxima pergunta. Em que contexto parâmetros default são permitidos? Então, alternativa A, parâmetros passados por constante e por valor. Não é permitido parâmetros default quando o valor é passado por referência, no caso var, ou utilizando com out, que aí é um parâmetro de saída. Próxima pergunta. A function add, né, integer forward. O que a diretiva forward indica no código de exemplo acima? Valendo! Então, ela é utilizada para estender o escopo da função para um ponto anterior à sua declaração no código-fonte, é usada para especificar que a definição dessa função não está na unit atual, indica que o valor de retorno da função é utilizada para uma convenção de chamada, calling convention, diferente do Pascal, indica que a função encaminha o resultado para uma variável global pré-definida. Então, a alternativa A é utilizada para estender o escopo da função para um ponto anterior à sua declaração no código-fonte. O forward ele é usado quando a gente precisa, então, utilizar um método, fazer uma chamada de um método quando ele não foi declarado ainda. Isso é utilizado para métodos que não estão dentro de uma classe. Eu preciso fazer uma chamada no método antes dele ser declarado. No Delphi ele funciona de cima para baixo, então eu só posso utilizar um método a partir do momento em que ele for declarado. Próxima pergunta.
qual é o benefício de se usar a diretiva inline em procedures e functions? Valendo! Então, otimizar o tamanho do código, alertar sobre um item obsoleto, permitir o acesso a outras linguagens, aumentar a performance. Então, alternativa D, aumentar a performance. A diretiva inline ele faz uma cópia do código e substitui todas as chamadas para aquele método. Então ele vai aumentar o tamanho do código, mas vai aumentar a minha performance. Próxima pergunta. Qual das seguintes opções não é uma palavra reservada? ASM, string, thread-var, integer. Então, alternativa D, integer não é uma palavra reservada. Próxima pergunta. Em quais circunstâncias a diretiva inline não é utilizada pelo compilador? Valendo! Então, métodos virtuais e dinâmicos, em construtores e destrutores, sessões de initialization e finalization, todas as alternativas. Todas as alternativas. Resposta D. Então, para utilizar a diretiva inline, eu só posso fazer isso com métodos que não vão ser herdados, não podem ser construtores, nem podem ser métodos que estão sendo chamados initialization e finalization. Próxima pergunta, então. Temos aqui duas procedures com overload, uma recebendo um short int como parâmetro e outra um small int. Então, qual dos métodos acima é executado na chamada quando eu for passar o valor 327? Valendo! Então, qual é o comportamento do Delphi quando eu fizer esta chamada, store passando 327 como parâmetro? Então, a alternativa B, certo? Já que o Delphi sabe, no caso, que como o short int só vai até 127, então eu extrapolando esse valor, o Delphi automaticamente sabe, vai fazer a chamada para o small int. Ok? Alternativa B. Próxima pergunta, 21. Qual das seguintes convenções de chamada, calling convention, possui a ordem de chamadas de parâmetro indefinida? Perguntinha bem difícil, mas é bem comum na prova de certificação. Então, alternativa B, Pascal. Todas as demais convenções de chamadas, fazem a passagem de parâmetro da direita para a esquerda. Próxima pergunta. Function execute, booleana, virtual e abstract. Referente ao código acima, o que a diretiva abstract indica? Então, indica que o método pode ser definido em uma classe descendente,
indica que o método não possui implementação na classe onde é declarado, suprime os warning do método que está sendo escondido por um novo método, abstrai o método de uma DLL. Então, aqui a alternativa correta é a alternativa B, indica que o método não possui implementação na classe onde é declarado. Cuidado aqui nessa pergunta, certo? Para não confundir com o virtual, que indica que o método pode ser definido em uma classe descendente. Estamos perguntando aqui o que a diretiva abstract indica. Então, é exclusivamente a diretiva abstract, que é indicar que o método não possui implementação na classe onde é declarado. Certo? A alternativa A também está correta, mas não é sobre ela a pergunta. Ok? Próxima pergunta. O que acontece quando ocorre uma exceção no método construtor? Valendo! O objeto é deixado na memória e o construtor retorna uma referência para a parte do objeto criado. Ocorre um access violation. O construtor termina e retorna new, retirando o objeto da memória. O método destrutor é chamado. Então, a alternativa correta, o método destrutor é chamado. Então, quando a gente tem um erro durante o construtor do Delphi, o construtor da minha classe, o método construtor automaticamente é chamado. Qual a diferença entre o escopo de visibilidade private e strict private? Valendo! Nenhuma, é uma forma diferente de escrever a mesma coisa. Private é mais restritivo que strict private. Strict private é permitido apenas em pacotes de componente. Strict private é mais restritivo que private. Então, o strict private ele é mais restritivo que private. Qual é a principal diferença? É que strict private não permite classes amigas. Então, no caso, eu não tenho acesso a métodos por eles estarem declarados pelas classes estarem declaradas na mesma unit. Quando eu tenho classes declaradas, duas classes numa mesma unit, elas, mesmo que sejam private, elas conseguem visualizar visualizar os seus métodos. Tanto o strict private, strict protected já tira essa funcionalidade aí de classes amigas. Quando uma classe é definida com a diretiva abstract, nenhum de seus métodos pode ser implementado. Isto é verdadeiro ou falso? Então, cuidado aqui que nós estamos perguntando a diretiva abstract da classe, não do método. Então, aqui é falso. Tá? Quando uma classe é definida com a diretiva abstract, a diretiva abstract ela tem mais sentido informativo, mas ela não faz nada na minha classe, não muda nada. Próxima pergunta. Quando uma classe é definida com a diretiva sealed, a classe não poderá ser herdada. Verdadeiro ou falso? Valendo. Muito parecido com a pergunta anterior. Então, nesse caso é verdadeiro. Se eu definir a classe com a diretiva sealed,
eu não posso mais herdar essa classe, então eu não consigo fazer a herança dela. Próxima pergunta. Métodos virtuais visam otimizar desempenho, enquanto métodos dinâmicos visam reduzir o tamanho do código. Valendo. Verdadeiro ou falso? Então, nesse caso, é verdadeiro. Os métodos virtuais visam otimizar o desempenho. Lembrando que os métodos dinâmicos, eles já não são mais aconselháveis. Hoje em dia a gente já utiliza tudo como virtual, certo? Melhor otimizar o desempenho do que a redução de tamanho. Eu não tenho um grande ganho, certo? Próxima pergunta. Para criarmos um diretório incluindo todas as pastas intermediárias, quando essas não existirem, utilizamos o método valendo. Bom, esse aqui é um velho conhecido, Force Directory, alternativa B. Seguinte, além de name, qual outra ordem as propriedades do Object Inspector podem ser exibidas? Vamos lá. Value, Index, Category, Scope. Alternativa C, Category. Até lembrando que a ordem de categoria é a ordem default do Object Inspector. Nós é que temos aí, pelo menos a maioria dos casos, nós programadores já fazemos a alteração da ordem para o name. Qual a finalidade do método filePos? Valendo! Retornar a posição corrente de um arquivo aberto, retornar a posição de um arquivo no diretório, retornar a posição de um string passado como parâmetro dentro de um arquivo, retornar a posição de um trecho de arquivo na área de memória alocada para ele. Resposta A, retornar a posição corrente de um arquivo aberto. Seguinte, o arquivo de um projeto de uma DLL sempre inicia com a palavra reservada Então, alternativa D, library. Lembrando que a DLL é uma biblioteca de vínculo dinâmico e library é a tradução de biblioteca. Qual a cláusula identifica os pacotes externos dos quais o pacote depende? O maior índice de reprovação na prova de certificação é justamente sobre pacotes.
A gente acha que as perguntas são bem simples, mas acaba cometendo alguns erros aí por falta de atenção. Então, os pacotes externos são identificados pela cláusula required. Lembrando que contains indica as units que são contidas dentro do pacote. Então, required identifica aí os pacotes externos. Usando pacotes, é possível compartilhar RTTI ao contrário da DLL? Então, a resposta é verdadeira, alternativa A. Utilizando pacotes, é possível, então, compartilhar a RTTI, ao contrário das DLLs. Qual a finalidade da diretiva Delayed? Permitir que um trecho de código aguarde até que alguns processos sejam finalizados, fazer com que a carga de uma DLL implícita seja feita apenas quando ocorre a primeira execução de um de seus métodos, executar seu programa mesmo quando algumas DLLs que ele utiliza não está presente, permitir que DLLs desenvolvidos em processadores 64 bits possam ser executados em programas desenvolvidos em plataformas 32 bits. Então, um tempinho a mais aqui, né, já tem uma resposta bastante extensa. Então aqui a alternativa B, fazer com que a carga de uma DLL implícita seja feita apenas quando ocorrer a primeira execução de um de seus métodos. Esse aqui era um problema sério que nós tínhamos com DLLs, quando a gente, muitas vezes nosso programa nem precisava utilizar aquela DLL, porque ela ficava, a chamada dela era feita só em um determinado ponto do sistema, mas logo na execução do sistema já ocorre erro pela DL não estar presente no sistema. Então, com a diretiva delay, a gente consegue fazer com que fazer aquela chamada simples do método da DLL, sem ter que fazer um load library, e mesmo assim não depender da DLL logo no início da execução do nosso sistema. Sobre interface, é errado afirmar que, valendo, todos os membros de uma interface são públicos, interfaces não possuem construtores e destrutores, métodos de uma interface podem ser declarados como virtual, uma interface pode conter properties desde que seus especificadores read e write apontem para métodos. Então, métodos de uma interface não podem ser declarados como virtual. Alternativa C. De certa forma, todo método de uma interface ele tem que ser implementado na classe que vai implementar essa interface. É uma interface base de todas as interfaces com, valendo. Essa aqui é para quem trabalha com e decom. Bom, essa aqui tem até uma brincadeira para responder ela, que é eu não sei. Ou seja, I don't know. Okay? Alternativa B. Próxima.
A diretiva Implements permite delegar a implementação de uma interface para uma property. Isso é verdadeiro ou é falso? Alternativa verdadeira. Alternativa A. Uma classe no Delphi pode implementar apenas uma interface? Verdadeiro ou falso? Falso. Uma classe no Delphi, pode implementar uma série de interfaces. Até justamente essa é uma das partes legais de se utilizar interfaces. Eu posso ter uma classe que implemente várias, então ela pode plugar aí em várias partes do meu sistema. Qual área de memória é utilizada por strings? Valendo! Assim como objetos, strings e records, quando são como é que eu vou dizer, chamados através de um new, do método new, strings ficam armazenados na heap. Records, no caso, e os outros tipos de dados primitivos, eles são armazenados na stack. Qual a combinação de teclas para chamar o refactor struct método? Perguntinha aí sobre IDE. Então, alternativa C, Ctrl Shift M. Não, eu particularmente não vivo mais sem o refactor extract método. Tem um pedaço lá que eu preciso refatorar, eu já dou um extract método e crio um método com aquele trecho de código. Próxima pergunta. Como é possível reportar os vazamentos de memória ao encerrarmos a aplicação? Então, alternativa C, report memory leak on shutdown, recebe true. Ele lista, ao encerrarmos a aplicação, nós vamos ter ali um show message com os objetos que geraram memory leak, todos os objetos que não foram liberados da memória. Qual dos seguintes itens é uma declaração de método anônimo?
Então, alternativa D, para eu fazer a declaração de um método anônimo, eu uso o reference, né, procedure e assinatura. Qual dessas classes possui um método para retornar a lista de métodos de uma classe? Valendo. Então, alternativa B, RTTI type, certo? Lembrando que RTTI método é o método, a classe utilizada para a gente trabalhar então com o método que vai ser retornado, mas quem retorna a lista de métodos é o TRTTI type. Qual das alternativas é a declaração correta de uma assertion? Alternativa A, assert. Então, colocamos a nossa condição e a mensagem caso essa condição não seja satisfeita. Qual é a classe base para todas as exceções no Delphi? Então, classe base para todas as exceções, exception. Certo? Lembrando também que todas as classes de exceções no Delphi começam com E, ao contrário das classes das demais classes e tipos que começam com T. Qual exceção é disparada quando um componente existe em um T-form, mas a sua declaração de tipo foi removida? Valendo! Então, nesse caso, é quando nós colamos um componente no formulário, mas nós vamos lá no ponto pass e removemos a instrução, né, a linha onde esse componente está declarado. E aí a gente faz, então, executa o programa, qual o erro, qual é a exceção que ele levanta. Então, nesse caso é E class not found. Alternativa C. Quando você usa um bloco try-final em seu código, isso significa que você não está tratando as exceções que possam ocorrer. Verdadeiro ou falso? Então, verdadeiro. O try-final ele não faz um tratamento de exceção, certo? Ele só garante que, independente que ocorra erro ou não, o bloco try-final sempre irá ser executado. Quando você precisa realizar um tratamento especial para uma exceção dentro de um bloco try-except existente e ainda assim permitir que a exceção possa fluir para outros blocos, qual o comando você deve chamar? Valendo!
Então, quando nós queremos propagar a nossa exceção para as demais funções, né, que chamaram ela no caso, nós utilizamos a chamada o rise, né, comando rise. Então, alternativa T. Em um dataset, quando você navega de um registro para o outro, o dataset pode passar pelos seguintes estados. Então, quando eu movo um registro de um dataset, a ideia é que ele permaneça em DS Browser. Mas, caso eu tenha algum campo calculado, ele pode ir de um DS Browser para DS Calc Field e voltar para o DS Browser. Então, alternativa C. Qual dos seguintes diálogos da IDE é usado para modificar eventos de um grupo de tPanel em tempo de designer? Valendo! Então, o Object Inspector, eu posso fazer a seleção de vários componentes e alterar e modificar eventos de uma vez só, assim como propriedades comuns entre os componentes. Qual evento é usado para fazer uma validação em nível de registro? Valendo! A nível de registro, eu vou fazer uma validação no evento before post do dataset, alternativa D. Se fosse a nível de campo, poderia ser no evento onValidate do objeto tField. Então vamos para a nossa última pergunta aqui, já estamos no nosso tempo. Vamos lá então. Qual dos seguintes itens melhor descreve o propósito de um T-Data Source? Perguntinha bem fácil. Gerenciar as conexões de um banco de dados em uma aplicação, executar instruções SQL de consulta a banco de dados para a aplicação, encapsular funcionalidades do database para a aplicação, prover conexão entre um controle dataware e um dataset. Então, o nosso velho conhecido IT Data Source, ele serve para prover conexão entre um controle dataware e um dataset. Alternativa D. Galera, foi um prazer aqui poder estar falando mais uma vez para todo mundo, colocando aí, podendo disseminar um pouco de conhecimento aí para toda a comunidade. Segue aí o meu contato. Espero que todas as perguntas tenham sido respondidas corretamente, mas caso haja alguma aí no meio que vocês ficaram com alguma dúvida, certo? Vocês podem estar aí me enviando seus questionamentos, aí mucadavid@gmail.com. Pode me adicionar lá no Facebook, adoro fazer amigos. Tem também a nossa página lá do Delphi Squad. E em breve aí vamos estar também com o site do delphsquad.com.br, adicionando aí bastante novidades aí do mundo Delphi, bastante aulas, artigos, certo? Nada muito novo, mas com uma temática aí bem divertida. Certo, pessoal? Obrigado a todos aí
Espero encontrar vocês aí na próxima Embarcadero Conference. Sigam estudando. Obrigado a todos, um grande abraço. Falou, galera. Até mais.